Oi, novamente, vamos dar continuidade à temática de ecologia, falando hoje sobre ecossistemas. Então, como sempre, vamos definir, ecossistema é um sistema aberto, cujos componentes, tanto vivos, não vivos, abióticos como bióticos, interagem por meio de um fluxo de energia e da ciclagem de materiais. Quando a gente fala que é um sistema aberto, a gente quer dizer que existe entrada e saída de energia e materiais. O termo ecossistema foi cunhado por Tansley em 1935, então é um sistema ecológico. E aqui um resumo, então, do que seria um ecossistema. A gente tem elementos, componentes vivos e não vivos que interagem por meio de um fluxo de energia e uma ciclagem de nutrientes, havendo um ambiente de entrada de material, tanto vivo como não vivo, e de energia, e um ambiente de saída de energia, materiais e organismos. Então, falando dos componentes do ecossistema, a gente já tratou da questão da estrutura do ecossistema quando a gente falou de níveis de organização de organismos, população e comunidades. Hoje, a gente vai falar basicamente do funcionamento do ecossistema, ou seja, de processos, basicamente fluxo de energia e a ciclagem de materiais. Começando pelo fluxo de energia, a gente tem que lembrar, primeiro, da forma como os organismos que vivem no ecossistema obtêm energia. Então, existem aqueles organismos autótrofos que conseguem obter energia inorgânica e fixar em energia presente nos tecidos, e organismos que não têm essa capacidade de absorver e produzir sua própria energia, que são organismos heterotrófos. Bom, a gente vai falar um pouquinho dos organismos autótrofos primeiro. Existem 3 grandes categorias de organismos autótrofos, ou seja, que produzem seu próprio alimento. Existem os organismos que realizam a fotossíntese oxigênica, que é aquela fotossíntese que a gente costumeiramente, ouve falar. Esses organismos sintetizam glicose na presença de luz solar, gás carbônico e água. A água doa elétrons para as reações da fotossíntese e a liberação de oxigênio como subproduto da reação. Então, esses organismos autótrofos que realizam esse tipo de fotossíntese são os chamados produtores primários. Um outro tipo de fotossíntese é chamada anoxigênica, porque nesse tipo de fotossíntese não há liberação de oxigênio como subproduto. Então, é realizado por bactérias que também fixam dióxido de carbono na matéria orgânica e para isso utilizam luz, mas o doador de elétron não é a água, mas pode ser, por exemplo, o hidrogênio molecular ou o gás sulfídrico, e como não tem oxigênio na molécula do doador, não há produção de oxigênio. Finalmente, a última categoria de autótrofos são seres que fazem o processo da quimiossíntese. Então, também são bactérias que obtêm a energia necessária para a fixação de gás carbônico em matéria orgânica a partir da oxidação de compostos inorgânicos reduzidos, como amônio, metano, gás sulfídrico e íon ferroso. Então, essas bactérias oxidam essas moléculas, diferentes bactérias oxidam cada um desses tipos de moléculas. Nessa oxidação, há produção de energia, e essa energia, então, é que vai ser utilizada para a fixação do gás carbônico em matéria orgânica. Vamos, então, agora só lembrar que os heterótrofos, eles não produzem a sua própria
o seu próprio alimento, eles necessitam de outros organismos que eles usam como fonte alimentar para produzir os seus tecidos. E os heterótrofos também podem ser chamados de consumidores. Bom, a gente está falando de fluxo de energia e a gente tem que lembrar que a energia captada pelos autótrofos ou pelos heterótrofos, ela é utilizada no seu próprio metabolismo e também para aqueles processos todos que a gente falou lá na primeira aula, quando a gente falou de desempenho biológico, né? E o que é usado no metabolismo, parte da energia é perdida sob a forma de calor. Então a gente tem aqui uma representação de um fluxo de energia em que as plantas absorvem energia solar, elas servem de alimento para cupins, que são alimento de tamanduá, que por sua vez servem como alimento para onças. Vejam, nessa representação, nessas setas a gente mostra o fluxo de energia, a direção né, que a energia está percorrendo, e a gente também mostra as perdas de energia como forma de calor devido ao processo de respiração celular. Então, a gente tem que pensar que como sempre há perda de energia ao longo do processo, a energia flui pelo sistema e ela não volta, é um fluxo unidirecional. Então, a energia flui, lembrem disso. A relação, né, entre organismos que servem de alimentos uns para os outros, a gente chama de cadeia alimentar. E cada um desses grupos de indivíduos a gente chama de nível trófico. Então, o primeiro nível trófico para essa cadeia aqui que a gente está representando com plantas, né? Então aqueles organismos que fazem a fotossíntese oxigênica, o primeiro nível trófico é o das plantas ou de produtores primários. O segundo nível trófico a gente chama de consumidores primários ou consumidores de primeira ordem, os cupins, então, que se alimentam das plantas. Os tamanduás, que se alimentam de cupins, são carnívoros, consumidores de segunda ordem ou secundários. E, finalmente, as onças estão lá no quarto, 1, 2, 3, quarto nível trófico, são os consumidores terciários ou de terceira ordem. A onça é um predador de topo, isso quer dizer que nenhuma outra espécie preda indivíduos da espécie da onça, mas se tivesse um predador de onça, que a gente teria mais um nível trófico e assim sucessivamente. O que vai limitar a quantidade de níveis tróficos é a presença, a quantidade de energia que foi fixada inicialmente pelos produtores, porque sempre tem perda, então vai ter um momento em que não cabe mais um nível trófico no sistema. Bom, a cadeia alimentar também conta com outros dois grupos de organismos que são os detritívoros e os decompositores. Detritívoros são aqueles que se alimentam de matéria orgânica morta, de detritos provenientes de todos os outros níveis tróficos. E os decompositores, por sua vez, eles também utilizam detritos, mas eles promovem a decomposição desse material morto, transformando esse material em sais minerais. Então aqui são invertebrados e aqui fungos e bactérias. Desculpem, voltando um pouquinho, vejam, todos os outros níveis tróficos contribuem tanto com detritívoros como com decompositores. Os detritívoros também morrem e vão ser decompostos, né? E os decompositores servem de alimento também para os detritívoros. Bom, existem 3 tipos básicos de cadeia alimentar. A primeira, que a gente viu no exemplo das plantas até as onças, aqui é um outro tipo, né? Mas começando com um produtor primário, a energia passa para um herbívoro, para um carnívoro e lá a garça, um segundo carnívoro. Então essa é chamada cadeia alimentar de pastejo. A segunda cadeia alimentar é a de detritos ou detrítica, então ela se inicia com detritos
que servem de alimentos para animais detritívoros, que vão servir de alimentos para outros animais. E uma outra cadeia alimentar, que essa daqui ela não é tão falada, mas ela é bastante importante em ambientes aquáticos, que é a cadeia alimentar microbiana ou alça microbiana. Ela começa com carbono orgânico dissolvido, então com matéria orgânica dissolvida, por exemplo, proteínas, carboidratos dissolvidos na água, e vai ser utilizada por uma série a energia vai passar por uma série de micro-organismos, chegando lá no plâncton, no plâncton de tamanho menor, médio e maior, e daí depois pode passar do plâncton, para a energia passar para os peixes via alimentação sempre. Bom, na verdade, a gente representou aqui cadeias alimentares isoladas, mas na natureza você tem interligações entre as cadeias, né? A onça participa daquela primeira cadeia alimentar que passa lá plantas, cupins, termina com onça, mas ela pode participar de uma outra cadeia alimentar que vai da planta para um outro herbívoro, para um outro carnívoro e assim por diante. Então, na verdade, a onça acaba participando de várias cadeias alimentares no ambiente em que ela vive. Então, essa interligação de cadeias alimentares é o que a gente dá o nome de teia alimentar. Então, aqui um exemplo, a gente tem uma teia alimentar que começa com plantas e que passa por herbívoros, né? Uma cadeia está aqui, cadeia de pastejo, né? Então plantas, herbívoros, predadores, mas essa planta também produz matéria orgânica dissolvida, que então vai ser consumida por determinados organismos que vão servir de alimento para predadores. Então aqui a gente tem interligada a essa cadeia de pastejo a alça microbiana, e as plantas também produzem detritos que então entram na cadeia detrítica que se interliga com as outras duas. Então a gente tem aqui uma teia alimentar, mas a teia alimentar também pode decorrer da interação simplesmente de várias cadeias de pastejo, não precisa necessariamente ter os 3 tipos de cadeia. Bom, uma forma de representar estrutura e a quantidade de energia nos diferentes níveis tróficos no ambiente é a utilização de pirâmides ecológicas. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tem uma pirâmide ecológica de números. O que ela está nos mostrando aqui? P produtor, ou C um consumidor primário, aqui consumidor secundário e depois um consumidor terciário. Então, ela está mostrando o número de indivíduos presentes em cada um desses níveis tróficos. E a largura de cada uma dessas faixas da pirâmide, ela visualmente nos mostra se tem mais ou menos indivíduos. Essa outra aqui é uma representação, uma pirâmide de biomassa, em que nos mostra quanto de matéria orgânica presente nos organismos vivos ocorre em cada um dos níveis tróficos. E essa última aqui, agora uma pirâmide de energia, que a biomassa existente foi transformada em energia, em quilocalorias por metro quadrado por ano, e a gente tem aqui os produtores, né, carnívoros, consumidores primários até terciários. Vejam, nesse pedacinho aqui a gente tem a quantidade de energia presente nos decompositores. Lembram que eu falei que o decompositor e o detritívoro, ele não vai na sequência na cadeia porque ele recebe energia de todos os níveis tróficos? Então vejam, aqui ele também não está numa sequência na pirâmide, mas ele está separado. Bom, agora passar para um outro processo, para outros processos existentes importantes no ecossistema, que é os ciclos biogeoquímicos. Então aqui a gente tem um esquema geral que vale para qualquer nutriente, para qualquer material presente no ecossistema. Então, existem várias vias, né, de passagem desse material entre os vários compartimentos do ecossistema. Então, existe matéria inorgânica, por exemplo, que vai
que é utilizada por organismos vivos, mas esses organismos vivos produzem dejetos que contribuem para esse depósito de matéria inorgânica, né? Existem caminhos aí que vão indo da atmosfera, do solo, da água, para a formação de rochas sedimentares, por exemplo. Então, existe uma série de interações entre os diferentes compartimentos e indivíduos do sistema através da passagem de material entre eles. Então, o que é importante é que esse material, esteja ele presente na matéria orgânica, em um determinado momento essa matéria orgânica é decomposta e são liberados sais minerais, e esses sais minerais podem ser reutilizados por organismos, né? Então, por exemplo, se forem nutrientes, podem ser reutilizados por plantas. Então, esses materiais circulam por longo tempo dentro do ecossistema. Eles são utilizados por uma determinada população, aí voltam para o ambiente abiótico, depois são reutilizados por uma outra população e assim por diante. Então, ao contrário da energia, que ela tem um fluxo unidirecional, um caminho único, porque vai tendo perda ao longo do caminho, o material não, ele pode circular indefinidamente no sistema. Então, o material ele flui, mas de forma circular. E aí, então, por isso a gente dá o nome de ciclos, né? Biogeoquímicos. Por que bio? Porque os materiais passam pelos organismos vivos, pela biota. Existe um componente geofísico, que é a passagem para o solo, para rochas. E existe um componente químico que é, conforme ocorre a ciclagem desses materiais, eles vão sofrendo transformações químicas. Daí esse nome, ciclo biogeoquímico. Então, existem dois tipos básicos de ciclos biogeoquímicos, o tipo gasoso e o tipo sedimentar. No tipo gasoso, o compartimento atmosfera é bastante importante. Existe uma série de transformações do material que ocorrem na atmosfera. Um exemplo é o ciclo do nitrogênio, que a gente vê que ele está presente no solo, se for um ambiente aquático, está presente na água e ocorrendo aí uma série de transformações químicas. O ciclo do nitrogênio é muito dependente da presença de bactérias, existe inclusive processos aqui que ocorrem via quimiossíntese, que a gente viu lá quando tratamos de autótrofos, né? Existe uma série de reações químicas envolvendo muito o papel de bactérias no ciclo do nitrogênio. E vejam que há uma relação grande do ambiente do solo ou da água, existem trocas bastante intensas com a atmosfera. Por isso aqui ele é dado como um exemplo de ciclo gasoso. Um outro tipo de ciclo é o ciclo sedimentar, e a gente traz como exemplo aqui o ciclo do fósforo. Então, nesse ciclo, sedimentos no fundo de oceanos, principalmente, e também rochas, têm um papel importante porque o fósforo ele fica durante bastante tempo preso nesses sedimentos até que seja liberado e que possa ser utilizado pela biota. Bom, e para fechar um pouco a aula de ecossistemas, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Eu falei que o ecossistema é um sistema aberto porque tem importação e exportação de organismo, material e energia. Se existe importação e exportação, entrada e saída, quer dizer que o ecossistema deve ter limites. E aí é que vem a questão. Quando eu estou trabalhando, vou a campo, vou estudar esse ecossistema tal, como é que eu vou delimitar esse ecossistema? Que escala que eu vou usar? Quando é que eu vou falar, aqui iniciou o ecossistema e aqui terminou? Então, essa tarefa ela não é muito simples. Por quê? Vejam esse caso aqui
da planície de inundação do Pantanal? A gente tem um rio, a gente tem áreas que formam lagos e que em determinado período do ano esse lago pode estar separado do rio principal, mas durante a enchente eles podem entrar em contato. E aí eu vou estudar este rio, por exemplo. Como é que eu vou limitar? Se na época da cheia ele sai do leito e inunda toda essa área. Qual é o limite do meu ecossistema? Então o limite vai depender do objetivo do meu trabalho. Se eu estiver preocupada apenas com processos que estão acontecendo aqui no leito do rio, numa determinada época do ano, por exemplo, na época em que não tem enchente, eu vou ficar, a minha escala de trabalho vai ser essa aqui. Mas se eu estiver interessada em saber as interações que esse rio estabelece com a planície de inundação durante a época de cheia, o limite do meu ecossistema vai ser totalmente diferente. Nesse caso aqui, né, isso aqui é um ambiente urbano, mas pensando que árvores em florestas também, elas servem como substrato para uma série de plantas viverem, né? Então são plantas epífitas que vivem sobre as árvores. No meu ecossistema florestal, qual é o limite? Onde termina e onde começa o meu ecossistema? Mais uma vez, depende do objetivo do meu trabalho. Mesmo porque, se vocês forem pensar nessa bromélia, nesse único indivíduo de bromélia que está aqui, ele mesmo pode ser considerado um ecossistema. Por quê? No seu interior se acumula água de chuva, formando tanques, e nesses tanques a gente encontra uma biota bastante rica, com algas, com cianobactérias, com organismos que se alimentam desses produtores primários, né? E ali há um fluxo de energia, há uma ciclagem de nutrientes. Então, o meu ecossistema, dependendo do objetivo, pode ser a bromélia. Mas, se eu quiser olhar para a floresta como um todo, pode ser muito maior do que só a bromélia. Então, na aula de hoje era isso que eu tinha para falar. E mais uma vez, desculpem a insistência, mas olhem um pouquinho para o texto que a gente prepara com todo cuidado para vocês. Obrigada.